Olá, a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste culto de domingo. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui mais esta semana. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por este culto, Pai. Obrigada por esta semana. Obrigada por todas as causas que o Senhor resolveu por nós, quando nós não conseguíamos resolver, Pai. O Senhor tomou a nossa frente e resolveu por nós, e falou por nós ao coração das pessoas. Te agradecemos por tudo, te agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Abençoa, Pai, a família de quem está nos ouvindo nesta hora, Pai. Abre portas de trabalho, dá saúde, dá paz a cada um neste lar, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a obra evangelística, a obra de um pastor, Pai, nas suas igrejas. Dá saúde a cada pastor, sabedoria, Pai, para que eles possam dirigir suas igrejas. Em nome de Jesus, abençoa-os. Abençoa este culto que está iniciando, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler 2 versículos. Salmo 127. Título: Segurança, prosperidade e fecundidade vem só de Deus. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Amém. Vamos chamar o nosso pastor João Ricardo nesta tarde. Amém. Obrigado, Elizabeth, minha esposa e obreira aqui da igreja, né? Meus irmãos, antes de eu começar, como sempre vem falado para vocês, eu quero dizer para você que nós estamos aqui, né, colocados na Graúna 224, aqui em Braz de Pina. Então, se você quiser nos visitar, vai ser uma alegria para nós, uma alegria recebê-los aqui na nossa igreja, não é? Se você quiser aprender sobre a palavra, se você quiser, você que aí não prega, mas não tem uma rádio para mostrar o seu trabalho, nós temos uma rádio aqui na Unicristo, onde você também pode combinar com o pastor presidente aqui, né, pastor Marcelo Paella, um dia para você vir falar e transmitir pela rádio, né? Vai ser muito bom fazer um podcast para você divulgar o seu trabalho, né? E é isso, a gente tem que se unir, a gente que fala de Jesus, nós temos que nos unir para que possamos, né, pregar mais e mais nesse mundo que está tão esquisito, né? Com guerras, com tanta coisa, injustiças, né? Então você vem aqui nos visitar, e se quiser contribuir de alguma forma, dando roupa, né, para aquelas pessoas que estão desalentadas em suas vidas, né? Você pode contribuir nos dando roupa, para fazer bênção por meio das nossas mãos aqui, para entregar essas pessoas que estão passando por esse momento difícil. Você que quiser também doar algum tipo de alimentação, né, não perecível de preferência, né, você quiser dar uma cesta básica, eu não posso dar cesta básica, dá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, alguma coisa, vai sempre fazer parte das nossas doações, né? Você que tem utensílios, eu troquei meus utensílios, eu quero doar, isso aqui vai ter sempre gente para receber, tá bom? Muito bem. Nós hoje vamos falar de uma coisa muito interessante, que é: até você pode vir para o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. E Paulo, ele se converteu e ele foi para o caminho real, né? Ele foi para o caminho. Nós hoje vamos falar,
né? Vamos pegar aqui o capítulo de Atos, capítulo 9, em que diz a conversão de Saulo no caminho de Damasco, né? Vamos lá, preparando, esperando vocês aí acharem o livro, né, de Atos, e aí no capítulo 9 nós vamos começar. Vai ser Atos, né, de 1 a 18, tá bom? E aí depois a gente vai discorrer, tendo que eu pontuei aqui a própria Bíblia explicando a Bíblia, na maioria das vezes, tá certo? E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão. E levantando-se, foi batizado. Que maravilha, né? Como é que são as obras de Deus? Você veja que é muito importante que Saulo, que perseguia aos santos, aqui que eu quero dizer são os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, ele que perseguia, prendia-os, e viu Estevão ser morto sem nenhuma pena, né? Sem nenhuma compaixão, deixou ele ser morto a pedradas e nada fez, porque achava que assim estava fazendo a vontade de Deus.
a conversão de Paulo é uma coisa muito interessante a partir deste momento. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se Paulo, que fazia tudo isso contra as pessoas inocentes, que estavam apenas querendo servir ao Senhor Jesus, se ele foi perdoado por Jesus e teve a sua missão, né, decretada para pregar a palavra, não há nada em sua vida que Deus não possa perdoar, que Jesus não possa perdoar. É isso que eu quero lhe dizer. Você pode vir para o caminho, independente do que você tenha feito. É claro e evidente que eu quero dizer aqui que você tem que estar de que forma? Vocês têm que estar realmente arrependido, reconhecer que você fez errado. Jesus apareceu diretamente para Saulo. Jesus pode te aparecer de outras maneiras, né? Através de um pastor, através de uma pessoa na rua, através de atitude de um cristão em sua vida. Não significa que você tem que esperar Jesus aparecer para você, né? Como ele apareceu para Saulo. Ele pode aparecer para você de outras formas. Você realmente se arrepender, e quando Jesus bater a sua porta, bater no seu coração, é você abrir o seu coração para Jesus. A conversão de Saulo no caminho de Damasco é uma coisa maravilhosa. E Saulo ia à igreja entrando pelas casas, né? Ele assolara as igrejas entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Isto está no capítulo 9, né? Então, e Gálatas está dizendo assim: Paulo confessa. Ele confessa do que ele fazia, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sob maneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele reconhecia o mal que ele tinha feito, ele sabia o que ele tinha feito, né? E vou lhe falar, em Gálatas capítulo 1, versículo 23, também diz assim, e aqui eu estou falando de todos esses pontos para que você depois pesquise, né? E dali você possa também ir mais longe ainda do que está aqui. Aqui são referências das coisas que aconteceram. E é uma forma de eu pregar para você que a palavra explica a palavra. Então, em Gálatas diz assim, capítulo 1, versículo 23. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, infelizmente, ainda hoje existem os perseguidores, né, de nós cristãos. Existem em vários lugares do mundo pessoas sendo mortas pelo simples fato de falar em Jesus. Uma nação que antigamente, né, falava Deus salve a rainha, acreditando no Deus Altíssimo e acreditando em Jesus Cristo, né? Hoje você não pode andar com uma Bíblia. Onde é Inglaterra, você não pode falar mais de Jesus nas ruas. Você não pode andar com uma Bíblia na mão. Você não pode orar. Tem um fato que ficou muito famoso de uma senhora que foi orar na frente de uma clínica de abortos. Ela foi presa porque estava orando baixinho, sussurrando a Deus, orando por aquelas pessoas para que elas não cometessem tal ato. Vejam, no versículo 9, 1 a 2, o relato sobre Saulo retorna ao capítulo 8, versículo 3.
os papéis que Saulo solicitou à sociedade sacerdote ter sido documentos oficiais de extradição ou cartas de apresentação para as sinagogas de Damasco. Não se sabe como o cristianismo chegara a Damasco, talvez por meio dos convertidos no Pentecostes ou por alguns daqueles que foram fugidos para outros lugares, né? Foram lá para Damasco, fugidos, e aí eles começaram a falar de Jesus. Eu vou novamente, eu já falei isso uma vez. Às vezes, alguns vêm com aquele discurso, né? Eu vou me prender à igreja, eu vou me prender a Jesus, eu vou ficar sendo escravo de igreja, escravo de Jesus. Ora, meu amigo, eu quero lhe dizer que você não conhece nada, na minha opinião. Porque quando você entrega a sua vida a Deus, você abre o seu coração para Jesus, você está livre do pecado, porque quando você sinceramente entrega a sua vida a Deus, você decide não pecar mais, você decide não ser mais usuário de drogas, não ser mais um alcoólatra, não ser uma pessoa que dá golpe em outros, não é? Você decide fazer as coisas corretamente, e por fazê-lo, essas coisas, você acaba podendo andar livremente nas ruas, sem perigo, sem que alguém venha caçá-lo, se alguém venha prendê-lo, né? Procurando saber quem é o fulano de tal, quem é o Zequinha aí que fez isso, que usou aqui no Brasil é o artigo 171, estelionato, enganou o outro com dinheiro ou qualquer outra coisa, com uma venda errada. Quem é que vai saber, né? Então, os dispersos após o martírio de Estevão. Esta é a primeira vez em Atos que os cristãos saem descritos como sendo do caminho, significando o caminho da salvação. Então, nessa situação, quando a gente fala você é do caminho, é porque você está no caminho de Jesus, no caminho de Deus. A palavra fala. Isto pode ser visto em Atos 16, 17. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Entenda-se aqui, Jesus de Nazaré, Filho de Deus e também Deus. Novamente, Ele é o caminho. Ele falava, e isso é real até hoje, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os seguidores do caminho são os caminhos de Jesus. Você quer ser livre? Quer ser livre da prostituição? Quer ser livre dos maus caminhos? Quer ser livre de estar sempre tendo que dar golpes? Quer ser livre usando das tuas habilidades para o bem? Usando da sua voz para falar de Jesus? Esse é o caminho. Um caminho ensinado de Jesus em Mateus 7,14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, que leva a vida, e poucos há que a encontram. Meu amigo, para fazer coisas erradas, muitas pessoas aconselham a você, às vezes: vai lá, faz assim, faz assado. Que igreja que nada. Você vai lá vai ouvir falar de Jesus? Você vai lá ficar ouvindo falar de Jesus? Que Jesus que nada, rapaz. O que Jesus vai te dar? Qual é o prazer que Jesus vai te dar? Eu digo,
Eu tenho um imenso prazer de ter Jesus na minha vida. E todos que aqui estão também, tenho certeza. Quão prazeroso é saber que ao acordar, você está com Jesus. E você está dormindo? Não dormita aquele que te guarda, ele está te guardando. Você dorme, ele não. Meus amigos, que tranquilidade é viver com Jesus. Mas será que vocês que são cristãos, têm problemas? Jesus não enganou a ninguém, ele foi bem sincero, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, e ele também dizia: seja santo, porque eu sou santo. E santo é ser separado, você ser separado para Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então você entende que o caminho é estreito. Eu vou fazer, claro que não é nessa proporção, mas eu vou especular uma proporção. Vou botar aqui: em cada 100, 95, 2 vão pelo caminho estreito. O resto vai no oba-oba. O resto vai no alegria, alegria, como dizia a música de um antigo compositor. Alegria, alegria, né? Vai no oba-oba. Você quer ir no oba-oba ou quer nesse caminho que 2 entram? Mas esse caminho vai te dar novas oportunidades aqui na terra. Qual a oportunidade? Você não vai ser mais perseguido. Você pode ser um dos poucos que encontram este caminho. Jesus afirmava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é isso, para que ficar impregnado na sua cabeça que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Os ensinamentos são o caminho. Você gostaria de seguir um caminho para a salvação? Para a sua salvação, tanto aqui na terra como na glória? No dia que você fechar os olhos, meu amigo, diz alguns aí que você vai sentar no colo de não sei de quem aí, mas para não falar do inimigo. Você quer chegar lá e ir para um lugar ruim? Seu espírito ficar num lugar ruim? Sua alma ficar num lugar ruim? E João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o verdadeiro modo de vida em relação a Deus. Vamos conferir algumas passagens. Em Atos 18, versículos 5 e 26, está assim, Apolo, falando sobre Apolo: este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe reclamaram mais pontualmente o caminho de Deus. Proclamaram, melhor dizendo, proclamaram mais ainda o caminho de Deus. Conferindo um salmo, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque quando você aceita Jesus, você não vai andar com más companhias. Você não vai andar com aqueles que possam te influenciar. Você começa, o cara falou, você aceitou Jesus, aí você deixa de falar com fulano, com ciclano, com aqueles que querem fazer mal a outras pessoas, dar golpes, chamado para fazer besteira, e o Zé ficou besta. Depois que aceitou a Jesus, não fala mais conosco.
Deixa para lá. Melhor você falar com Jesus do que ir para a cadeia junto com aquele. Não é? No versículo 6 está assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Em Salmo 27, versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela verdade direita, por causa dos que me andam esperando. Me andam espiando. Porque você acha que as pessoas não olham para você? Os vizinhos, os colegas de trabalho, estes andam o tempo todo querendo ver se você faz os seus serviços de forma diligente, de forma correta, sem dar golpe no patrão, sem roubar tempo. Eu falo algum tempo atrás, faz bastante tempo atrás, na verdade, eu falei que às vezes há pessoas que roubam pequenas coisas, e pequenas coisas para Deus não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Só vou levar esse pouquinho de clips aqui, é baratinho, não vai custar nada, você está roubando. Só vou levar aqui essa resma de papel. O cara que trabalha na oficina, só vou levar aqui essa solda, um pedaço só, o patrão não vai ver, ele é rico. Mas se você for somar por horas, dias, meses, são milhares de reais, milhares de dólares que são roubados, que poderiam ter até ser convertido para um melhor salário, melhores condições de saúde, mas essas pessoas acham que você é um puxa-saco porque você não rouba, porque você faz tudo certinho, e elas ficam te observando, tá? Mas Deus te protege, Deus faz você alcançar outros patamares quando você faz as coisas certas. Você quer ir para este caminho? Você deseja ter uma companhia constante? Venha caminhar por este caminho, aceite a Jesus em sua vida, o verdadeiro caminho. Essa expressão ocorre também em Atos, capítulo 19, 23. Né? No 9, 23. No 9 diz assim, mas como alguns deles se endurecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Quando você conhece que falam mal de Jesus e seus ensinamentos, não se deixe influenciar por estes. Procure uma instituição mais próxima de você, se não estiver por aqui, por perto de nós. Procure um lugar onde você possa aprender sobre a palavra de Jesus, sobre o caminho de Jesus. No versículo 3 é assim que diz: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Isso refere-se aos judeus que não aceitavam a Jesus como caminho. Eles faziam alvoroço. Você tem visto aqui pela televisão, transmitida pela televisão, que há alvoroço maior do que o carnaval? A cada ano eles nos vilipendiam com uma piada, digamos assim, mostrando Jesus sendo arrastado por Satanás, chamando-nos de enlatados, porque estamos num formato único, porque nós somos um povo que fala a mesma língua, a palavra de Deus e de Jesus. Então nós estamos enlatados agora. Isso é um alvoroço.
Isso é um alvoroço que você está sofrendo, está passando. Paulo fala confessa em Atos 22:4 que perseguia o caminho. Ele perseguia quem é o caminho? Jesus, né? E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Ele sempre está repetindo isso. Mas ele se converteu. Ele falou e se converteu. Tendo desta forma ele, né, sendo um dos maiores pregadores do caminho. Que coisa maravilhosa, não é? Você se converter verdadeiramente para você falar de Jesus, andar tranquilo. Embora Paulo, depois de um tempo, passou de perseguidor a ser perseguido. Mas ele foi perseguido porque ele falava agora, desta forma, falava de Jesus. Ele falava do caminho. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se puder você falar cada vez mais do caminho, de Jesus, aquele que veio para nos salvar e que nos dá alegria todos os dias por estar sabendo que Ele está conosco, vai ser uma alegria para os céus. Os anjos vão ficar alegres. Aceite Jesus na sua vida, entregue o seu coração a Ele e siga no caminho de Jesus. É o que eu posso lhe falar por hoje. E em nome de Jesus e com a bênção dele, que Deus te abençoe e que você reflita sobre a palavra de hoje. É o que eu te peço. Reflita com carinho. Muito obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus.